do Madse Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos de volta em 2022, estamos aqui, como vocês viram, novamente animados, muito animados para esse novo episódio, nesse novo formato. E como vocês viram, já tem um convidado especial aqui do meu lado. Eu já vou apresentar eles, mas olha o nosso elenco hoje aqui. Do meu lado tem meu líder, meu sócio, meu grande amigo do canal Não Pare, Fernando. E aí, Fer, como é que você tá, mano? Fala, Dinho. E aí, galera? O Madse Podcast tá no ar de novo. 2022 vem com tudo. Muitos convidados, né, Dinho? Vamos pra cima, vai ser uma bênção. Você está convidado a maratonar todos os nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, o que mais? Tudo que é lugar. Qualquer lugar que você digitar o Madse, Instagram, VA Podcast, Facebook. é nóis. Onde você procurar, vai ter a gente lá. Também tá aqui comigo o Rafa, ele que é a presença garantida no nosso podcast aí, Rafa, Paz, tudo Dinho, bem? paz, galera. Tava ansioso já, fazia tempo que a gente não Demorou, gravava. né? E é muito bom estar aqui com vocês. E hoje vai ser muito legal também. É isso aí, tá aqui com a gente também, patrocinando, eu creio, patrocinando o nosso episódio. Amém, eu creio. Ele que é dono Oremos. da Bless Burger, galera, aí ó, Bless Burger. Vamos deixar o telefone aí na descrição, se vocês quiserem. E se Deus quiser, ele vai patrocinar a gente, né, logo após a gravação do podcast. Will, e aí, mano, como é que você tá, cara? Faladinho, tudo na paz, meu mano. É inexplicável a emoção da gente fazer o podcast de novo. Fazia tempo que a gente não tinha essa emoção e agora, em novos tempos, novo ano, novos desafios, novos projetos. E é isso aí. E assim, não é assim, patrocina, né? Vai rolar uma negociação, Não, negócio. não é assim. Bem conversadinho, vai. Não, mas até o final do podcast o Espírito Santo convence. Tá aqui comigo, ó, estreante, hein? Estreante. Olá. Mas o menino já é pregador. Olha, esse tem história. Já devia ser convidado, na verdade. No próximo a gente traz ele aqui, ó. Não. Hoje eu vim devagarzinho. Devagarzinho? Alex Munhoz, estreante aqui. Fala, mano, como é que você tá? Paz, rapaziada, tamo junto. Paz do Senhor, Madse, tamo junto. Hoje vai ser benção. Primeira vez, ó, experiência nova. Vai ser legal, hein? O papo vai ser bom. Tá animado? Com certeza, lógico. É isso aí. Pronto pra fazer pergunta, pronto pra... Pronto pra tudo. O homem é diferenciado. Saudades. E o nosso convidado especial, a gente pensou em gravar o podcast de pé, mas ele não iria caber aqui no limite. Então a gente fez sentado mesmo, né, pra ficar no mesmo nível. Wesley, fala, mano. Wesley Moisés, posso chamar assim? Pode, com certeza. Paz, galera. O Madse Podcast, isso é top demais. Uma alegria estar com vocês aqui, como convidado especial, né? Você gosta de estar aqui, né, nessa igreja? A igreja onde eu fui apresentado. Então, é impossível não estar aqui. É isso aí, Wesley. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. A gente está muito animado de estar aqui com você. Mas, ó, olha para aquela câmera lá e se apresenta para a galera que está te assistindo agora. Meu Deus. Olha, o Dinho faz essa. Se apresenta para a galera. Meu Deus, o Wesley Moisés da Cruz, né? Estamos aí como servo. Hoje, logo a minha rainha, minhas heranças vão estar assistindo esse podcast. Deixa eu ver se eu estou bonito. Estou bonito. Tá bonito, tá bonito. E Pela fé. estamos aí numa grande missão, 2 missões, né, no ministério. Estamos aí servindo a Igreja do Senhor. Estamos também como líderes nesse tempo aí com os adolescentes do campo. Há um grande desafio, né? E eu tenho certeza, esse modo que foi criado de linguagem é muito top, né? Então, estar aqui, usar essa ferramenta, essa mídia, é algo extraordinário. Então, vocês estão olhando aqui para alguém que é vosso servo, vosso mordomo, né? Não tem muito o que se apresentar, né? O mordomo não se apresenta muito, só faz. Wesley, você tem uma história, um testemunho de vida muito bonito da sua adolescência. Meu Deus. E hoje você é o líder aqui do campo geral, né, da Uniadse de Curitiba, né, liderando os adolescentes aqui de Curitiba. Para você, depois de todo esse processo, já caiu a ficha para você que você é o líder do campo geral ou ainda não? Ainda lá na congregação, né, ainda tem os amigos assim, ô Wesley, como que você tá? Beleza, né? Aí quem vê novo fala, não, como que você chama o pastor assim, irmão? É pastor, né? Daí eles, mas é difícil, né? E cair a chave assim, na verdade, é uma coisa que
nós vamos aprendendo na nossa história, e tudo que nós passamos assim, é um aprendizado, que por mais que você entenda que você está na responsabilidade de um campo, o espírito de servo não muda. Então, assim, você está ali, você sabe que você é responsável, mas dentro de você assim, não tem aquele negócio que muita gente quer, agora você está, não. Nada melhor do que servir. O meu coração grita em servir. Então, até parece que não caiu a ficha. Né? Parece que eu sou ainda o coordenador regional. Não, eu sou. Como fala, né? Eu sou um diácono para sempre. Tá aí, né, à disposição Sempre. e o que precisar fazer, você faz. E é legal, né? Porque essa galera, pelo menos eu, Fernando, o Dinho, conhece o Wesley quando ele era regional ainda, né? E hoje o Wesley é o coordenador, e os anos passaram, mas uma dúvida que não quer calar. O que o Wesley de hoje falaria para o Wesley do passado? Meu Deus. Wesley coordenador falaria para o Wesley regional. Não, foi incrível, porque até mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele até comentou falando que, irmão, nós estávamos conversando, a irmã falou, Wesley mudou, né? Nossa, tá mais maduro, né? Não fala mais abobrinha. Eu falei, falava abobrinha. Aí eu falei, não, agora ele estava bem. O tempo, né? E os aprendizados vai nos amadurecendo com o tempo. Então, é incrível. O que eu falaria pro Wesley? Eu falar, para de ser moleque, cara. Para de ser moleque. Era o que eu falaria pro Wesley. Então você vai aprendendo. E tá com o Fer aqui, ele falou que ia participar também. Nem tá falando, nem eu tô só esperando as perguntas dele. Você tá com medo das perguntas dele, né? Eu já até perguntei, passa o script, ele é surpresa. Cara, tá aqui com o Wesley hoje é uma experiência maravilhosa, né? Acho que a gente já viveu muita coisa, né, mano? Se for colocar aqui, vai dar horas e horas de podcast, de atividades que a gente fez com a Uniadice juntos, e, né, vestindo uma mesma camisa daqui da regional. Eu lembro de uma vez, o Marcelo, que era o líder, ele falou, a gente vai numa reunião da regional. Nunca tinha ido numa reunião da regional. Eu fazia a regência do grupo de adolescentes, e na época o líder falou, não, vamos na reunião da regional. Eu fui, nem sabia o que ia acontecer lá. Fui para ser só um irmão da igreja. Olha eu aqui. Só um irmão na reunião. E daí, de repente, teve uma votação lá, na reunião da regional. Lá no Bairro Novo 6. E começou, não, a gente trouxe aqui vocês, líderes, para fazer uma votação para eleger um novo coordenador da regional, Bairro Novo. E daí começou, apresentaram um outro rapaz lá, e daí apresentaram, nós temos aqui também o Wesley. Wesley Moisés, é lá do Osternac, é um dos candidatos. E eu lembro que eu votei no Wesley. Votei no Wesley, e ele ganhou, cara. Chapa Wesley, hein? E ele ganhou ali, se tornou o coordenador da regional. E de lá para cá, a gente fez um trabalho. Eu falo a gente fez porque a gente estava junto no mesmo barco. E foi uma benção. Foi, assim, anos de ouro da Regional Bairro Novo com a Uniadice. Então, tá com você sempre, Wesley. É um prazer, amigão nosso. Em toda a vida, né, toda essa caminhada que eu tive com o Wesley, eu sempre vi o Wesley como um ótimo liderado. O que me faz acreditar que ele vai ser um ótimo líder onde ele estiver. Acho que uma premissa para que você seja um bom líder, e isso eu levo para mim, é você ser um bom liderado. Se você não é um bom liderado, você não vai ser um bom líder, cara. Então, né, vejo você assim, Wesley, né, como um bom liderado e sabendo que agora você vai ser um bom líder. Né? Não sei se isso testifica para você, mas é assim a experiência que a gente tem de caminhar e vamos bater papo aí, Wesley. Falando de regional, eu lembro até o Facebook, irmão. O Facebook, ele traz memórias de 4 anos atrás. Né? E vem a foto na primeira reunião, que foi uma das oficiais, né? Com todos os líderes. E eu lembro que aparece, né, que nós estamos de joelhos ali, né? A diretoria da época. Né? E aí o Facebook sempre traz essas lembranças, mas você para o processo. E essa reunião aí foi marcante, irmão. Essa reunião aí foi algo... o Marcelo, morador, foi um bom tempo líder regional da Uniadice, né? Nem sabe, tomara que ele assista esse podcast depois, né? E corta e manda para ele. Vou mandar. E ele foi um dos que muito incentivou meu coração, e eu guardo até hoje.
Com certeza você foi mentoreado por ele. É difícil quando você esquecer alguém que traz os aprendizados extraordinários. E ele liderou quando ele convocou a galera na época de BJ. Minha irmã ainda namorava, eu era pequeno, minha irmã nem queria me levar para a pizzaria. E ele fez lá com a Regional Bairro Novo, que a quantidade, todos depois iam para a pizzaria. Minha irmã namorando, nem queria me levar, moleque, né? Tá junto, né? E eu lembro que ele fez isso, motivando lotaram uma pizzaria de jovens da IBJ, e eu sempre vi o Marcelo em destaque de liderança motivando, uma voz apaziguadora, motivador. Mal sabe ele, né? Mas assim eu falo, olha, na idade que eu tinha, acho que uns 10, 11 anos de idade, eu guardei a figura de uma liderança. Isso é importante na nossa época. Eu guardei essa figura e colocamos em prática. Naquele tempo, fala para nós, Wesley, eu sei que muito do que acontece no nosso caminho, na nossa caminhada cristã, você começa e você não consegue enxergar. Mas lá nessa época que você foi ali o coordenador da regional, imaginava assim, chegou a passar na tua cabeça, um dia vai ser o campo, né? Ou Deus chegou a testificar no teu coração, um dia vai ser lá? Eu falo assim que ainda existe alguns que falam que regional não dá nada. Não, tem muita gente que fala, não, nem esquenta a cabeça. Eu lembro quando esse desafio regional chegou, foi assim, o que eu faço agora? Para onde eu vou? São líderes, né? E uma pressão assim, tem que virar, tem que acontecer, tem. Aí é o resultado da nossa vida. E é a chave, orar, irmão. Vamos orar para ver onde nós vamos começar. Pegamos uma regional na época que não estava, da Uniates, que não estava tão ativa. Ativa, né? Não estava nas suas atividades. Aí, e conhecer líder por líder. O que o regional faz? Meu Deus, visitar a igreja. Vai ter que conversar com o pastor. Então, assim, o começo foi muito difícil. Só que eu vou revelar algo aqui que eu só conto para alguns. Eu nunca imaginava chegar na coordenação geral. O meu coração sempre foi, cada ministração, aprendizado, que eu tenho como um pai ministerial para mim, o pastor Alessandro de Assis, coração servo. Mas não imaginava chegar. Eu via sentadinhos lá no templo sede, né, os coordenadores, achava, mas chegar assim eu não imaginava. Imaginava que ia pregar num evento, num congresso, né, essas questões, mas chegar a ser um coordenador é só Deus. Meu Deus. Eu fico imaginando para você, qual o tamanho da responsabilidade de você estar à frente de um campo geral, né? A diferença que é de uma regional para um campo geral tem um peso muito maior, essa responsabilidade é muito maior, você já está sentindo ela agora? Sim, existe. Você para pensar que praticamente é um espelho. Tudo que você fazer, vão fazer. Então, o cuidado em tudo que as tuas ações, as suas práticas, as suas falas, elas vão ser replicadas não só numa regional, mas agora num campo. E você para pensar, se numa regional você conhecia os líderes e sabia das dificuldades, agora você triplica isso. Que você vai trabalhar com líderes que estão passando por várias situações e você vai ter que ajudar em várias diversidades em ajudar. Então, você muda. Mas é incrível, Jim, que eu falo para você, que a mente humana pode ter as melhores estratégias, ela não alcança ainda para resolver. E teve um pastor que sempre falou ao meu coração, o pastor Cleverson, que ele falava assim, não foque no problema, foque na solução. E a solução só pode vir do céu. Ela não vem da terra. Então, você tem um líder com problema, vai lá, briga com o líder. Não existe. O líder está precisando de ajuda. Então, você muda. Como que era regional? Você chamava, né? Aí, se o cabra não respondesse, pastor, com o seu líder, assim. Campo não, você chama o líder, porque tem alguma coisa, tem algum detalhe, tem algo que precisa ser cuidado, uma atenção melhor. Então, você acaba... É uma coisa que eu sempre guardei assim na palavra do nosso pastor Wagner, uma coisa, você desce, é igual o Paulo, né? Você desce, entende a visão, escuta e fala a mesma língua, para você poder entender qual é o problema, para você poder trazer a solução. Acredito que a importância de você ser um bom líder é justamente isso. Para você ser um bom liderado, como o Fernando falou, você precisa ter um bom líder. Se você não tiver um bom líder, você não vai ser um bom liderado e automaticamente não vai se tornar um bom líder, né? É um ciclo. Então, você tem a responsabilidade de criar futuros líderes também, né? De fazer discípulos. Então, acredito,
o tamanho dessa responsabilidade, dessa carga, de que você está hoje criando pessoas que lá na frente estarão no cargo que você está hoje, estarão liderando outros adolescentes, né? Você para pensar. Eu parei muito para pensar nessa palavra, mentoria. O que é mentoria? Né? Faça discípulos, né? Jesus, melhor mestre, professor, mas um grande mentor. A mentoria traz uma experiência. Eu falo, Dinho, agora você. E nós temos um desafio esse ano. Esse ano não é só o líder, mas o líder ele tem uma visão de que eu estou vendo que esse cara aí tem um chamado para liderança. E começar a chamar ele para participar. Para começar a desenvolver nele também essa questão do espírito da liderança. Porque assim, se eu for perguntar aqui, Will, é fácil liderar? Nunca, né? É sempre um desafio terrível. O Fer, é fácil liderar? Não. Não. Quantas vezes você fala alguma coisa como líder e você volta para cá, será que eu falei certo? Só Jesus para gostar de crente. Então, você para pensar assim, que você está formando, igual você está formando. Mas a mentoria ela tem que ser profunda. O que significa? Que o aluno ele precisa aprender. E da forma mais fácil para ele poder colocar... Tem aquela palavra em teologia, né? Tem a ortodoxia e a ortopraxia. Então, você coloca na prática o que você aprendeu. Então, você está liderando o quê? Você aprendeu, Dinho? Coloca na prática. E se sair errado, a culpa é de quem? É de quem ensinou, irmão. Não é de quem está aprendendo. Então, o papel do líder é ele fazer com excelência. Essa palavra nunca sai. Excelência. Você tem que dar o melhor. O líder ele dá o melhor. Quantas noites insona aí, Fer? Principalmente nas vésperas, né? Meu Deus De do congresso, de retiro, de algum evento que você vai programar, né? Você fica pilhadaço a semana inteira, você fica ali pensando e orando e não sabendo de onde você vai tirar recurso, não sabendo como que você vai fazer. Milagre, irmão. Milagre. E aí, quando... Nossa, a gente cansou de fazer eventos assim e a gente pensar, da onde que a gente vai tirar dinheiro para fazer isso? Da onde que vai vir as pessoas para abençoar? E literalmente você trabalhando no almoço para pagar a janta. Odinho, é interessante, né? A responsabilidade. Estar vendo o líder é uma coisa. E o líder no bastidor? É totalmente outra, né? O meu dia a dia ele não mudou. Mas que hora que você vai dormir? É o que me perguntam. Ontem perguntaram para mim já. Não assisti, isso aqui é só dia 22 que eu falei. E aí perguntaram para mim, como que você trabalha ainda? Porque você vai resolver questões 3 horas da madrugada. Eu fiz uma reunião que nós fomos até 2h40 alinhando. Muita gente vê o líder, às vezes, naquela explosão acontecendo, né? Top, nossa, glória. E os bastidores? É glamuroso, né? Você tá lá na frente, né? Você tá lá no dia do evento, né? Na condução do evento. Mas, cara, o que você pena para até chegar ali, cara, quem olha não enxerga tudo isso, né? A minha esposa, até hoje, ela fala, eu vou ter que colocar como que é? Tem alguma coisa que tira a olheira, né? Ela falou, eu não sei qual que é o nome lá. Um dia eu já coloquei pepino, já coloquei gelo, já fiquei, mas não tem como. E você fala assim, eu entendo uma coisa, nós devemos cuidar do templo, certo? Ser saudável, tudo. Mas é impossível você não desgastar o teu corpo em prol da obra do Senhor. Aí você entende que até os teus ossos vão ter que queimar por ele. Se gastar na obra de Deus é tudo, né? É psicológico, é emocional, é espiritual, é corpo físico, É impossível. Entra tudo no jogo. É impossível você perguntar para um líder, que hora você começou a decorar a igreja? 8 horas da noite. Que hora você foi terminar? Quase 3 horas da madrugada. O que você fez? Decorava e conversava, decorava e conversava. O líder ele tem um papel que, seja nos mínimos até, ele está influenciando pessoas. Em todo momento. Às vezes só o fato do líder estar lá, ele tem que estar lá, senão a presença dele vai fazer a diferença. O meu filho, o John Wesley, às vezes eu estou assistindo com ele a série dos Power Rangers. E aí o líder falou, queria tanto que você estivesse aqui comigo, deu ver um Power Ranger na minha mente. Nossa, eles usam a hora de morfar. E aparece em outro lugar. Você para assim, tantas pessoas com carinho que querem que você esteja no evento, tá num campo, você fala, como eu queria estar em vários eventos. Aí vem a importância de você ser um bom mentor.
E é um negócio, até nós estávamos conversando essa semana, eu falo com o Fer, da questão, a gente ama o que a gente faz. O pastor Natanael já falava, né, que para ser líder tem que amar. E é tão, isso aqui, a nossa vida, é tão nítido isso, que eu estava falando para o Fer, cara, se a gente pegar nós, for lá para Cancún, no meio de um resort, troço mais lindo do mundo, nós vamos sentar uma hora um do lado do outro na piscina, que não vamos falar igreja. Vamos falar de reino, vamos falar de, tipo, Bíblia. Não adianta, nós vamos chegar nisso. Nós estamos, sei lá, vamos viajar, vamos fazer o quê? Tu quer no Beto Carreiro, nós vamos parar para almoçar, nós vamos falar de vida, vamos falar de igreja, vamos falar de Bíblia. Tipo, isso é a nossa vida. Então, é mais forte que a gente, é o que... é um negócio que transcende. Eu falo para todo mundo, isso aqui não é algo que a gente acredita, é algo que a gente vive. Porque só acreditar não basta. Tem gente que acredita em várias coisas, mas viver é diferente. Quando a gente vive isso, o negócio não tem como eu não ser isso. E você tá liderando adolescentes, e a gente aqui está falando com jovens. E tem uma fase que a gente sempre conversa até nos bastidores, que é uma fase muito... Cara, perigosa, vou usar essa palavra, que é a fase da transição da adolescência para os jovens. Muitos acabam se perdendo nesse momento. A gente está até aqui com um estreante, o Alex acabou de passar, né, dos adolescentes. Não, eu tenho uma teoria. Eu já expliquei pro Fer minha teoria. Ó, eu fiz 18, só que do 18 até o 19, você é 50%. Ah, entendi. 50% adolescente, 50% jovem. Você tá ali, ó, Então você se transitando. considera um tá adolescente estagiando, jovem hoje. Dia estagiando. 21 de dezembro, aí Agora eu sou aprendiz. 100%. É Eu tô 100% estagiando. Mas ó, o Alex está exatamente nessa fase e a gente já viu amigos, a gente já tem exemplos de pessoas que nessa transição acabam escapando, se perdendo, indo para o mundo. Aqui tem um líder de adolescente e um líder de jovem. Você acha que isso é um pouco, pode pôr na conta de uma liderança, talvez não fazer essa transição bem feita, não ter essa unidade entre os departamentos e acaba com que o adolescente que está virando jovem acaba se perdendo? É uma coisa de que até nós temos para este ano um projeto de nível campo, né? Só não vou falar o nome de quem é o criador, porque ainda não colocou, mas vai ser apresentado. Que é a importância da fase, né? Essa fase transitória. E ela tem que haver. E sim, há responsabilidade das lideranças. Por quê? Eu sou líder de adolescente, mas esse adolescente não vai ser adolescente para sempre. Ele vai rápido, né? Não, é rápido. 17, 18... Opa, mas o quê? O correto era a transição começar dos 17 anos. Participa do ensaio, participa da saída. Ele só não está com aquela responsabilidade de assumir alguma função no departamento, mas ele já está começando a conhecer a linguagem, a mentalidade, está começando a mudar. E isso vai trazendo um amadurecimento natural. O que é de muito choque, você pode ter certeza que não, ainda para numa fase emocional do adolescente, não vai ser bem-vinda. Ele vai se retrair, ele vai querer ficar onde? Os adolescentes. Acho que uma coisa que acontece muito, vamos por assim, o Wesley, eu conheci ele não faz tanto tempo, foi nas preparações para os festivais, né, dos adolescentes, sempre vendo ele lá animado e tal, fazendo Você tudo. tem que falar que não faz muito tempo, vão pensar que eu sou muito velho já. Não, faz uns... De velho já basta o Fernando aqui. uns anos. E nos festivais, ele é um líder que cativa os liderados. Tá? Lá já nos adolescentes, lá participando dos festivais, já dava para ver a empolgação, a gente indo para o festival tudo junto, todo mundo animado. Lá no festival também sempre maravilhoso, todo mundo lá na regional. E às vezes o que acontece nessa transição é justamente isso. Você tem um nível de atividade, você está acostumado a participar de várias coisas na igreja, participar de vários eventos, e quando muda para os jovens, às vezes pode acontecer de não estar no mesmo pique. E acaba tendo ali uma defasagem ali de participação, e acaba ficando muito parado e tal, e acho que nisso alguns adolescentes acabam desanimando de participar. Então essa conexão entre o líder de jovens e os adolescentes é muito importante, né, em planejar essa transição. É uma coisa que eu vivenciei quando eu estava liderando lá os adolescentes do Osternac. Chegou a fase da transição, e bem no congresso ainda. O pastor falou, olha, o último dia do congresso, quem tem 18 está caminhando agora para os jovens. É eliminado. Não, pensa. Eu tinha mais ou menos... O que o líder tem que colocar na cabeça? Isso é interessante. O reino nunca se perde, o reino se soma.
Então está saindo dos adolescentes e está indo para os jovens. É soma, irmão. Está somando para o reino. Saiu 10, tem certeza que vai chegar mais. Deus é assim o reino. Então, na fase da transição, ele chegava e me falava, não, eu não vou, não, porque os jovens isso... É aquele papo de sempre, qualquer um sabe. E realmente a demanda de atividade. Hoje, o departamento de adolescentes, ele precisa ter uma demanda de atividades maior que a dos jovens. O jovem ele já tem uma vida mais madura. Claro que pode ter várias atividades, mas um adolescente ainda ele está naquela fase juvenil, e aí a fase de adolescente, juvenil, e aí vai para os jovens. Então, essas duas fases têm que ser cuidadas com mais intensidade de atividades. Até que você pode ver que, eu vou aqui um exemplo, né? Numa igreja, às vezes, você tem mais atividade de adolescente que de jovem. Mas por quê? O adolescente está sendo formado o seu caráter, está sendo formado a sua vida moral. Então, o líder do jovem vem o quê? Aí cabe ao líder, irmão. Nós colocamos na conta do líder do departamento. Vai acontecer essa fase. Eu sei que eu passei por essa fase de transição como líder e eles não queriam sair. Eu falei, não, é necessário. Só que, veja o que um líder trabalha. Você está saindo, você vai aprender ainda mais. Né? Você se perde. A liderança tem que saber trabalhar, porque senão literalmente perde. Mas você está saindo. Futuramente é você, não é eu que estou aqui. É você que está amadurecendo e vai liderar agora. Fala, Fer. Acho que uma grande dificuldade que nós temos falando de forma geral, é esse choque de idades. Por exemplo, o jovem, ele não é mais jovem se ele é casado e tem filho. Fala de jovem casado. Tá entendendo? Sim. Cara, por mais que você tenha uma mentalidade jovem, você não está mais no contexto de um grupo de jovens. Sim. Está entendendo? Uma coisa que a gente fez esse ano, no ano passado, foi justamente isso. Foi estabelecer um ponto de corte, ou como é que a gente chama lá no grupo? Esqueci o nome, cara, mas colocar uma linha de corte. Cara, você é casado e tem filho? Não é mais jovem. Ou é casado faz 20 anos? Não é mais jovem. Você está entendendo? Porque o que acontece? Vamos imaginar lá, o cara ele tem 3 filhos, é casado, tem 3 filhos e está no grupo de jovens. Daí vem um adolescente lá de 17 anos participar do grupo. Que papo que tem para conversar comigo, né? Como é que você vai integrar esses dois? O cara tem filho que é da idade do adolescente que entrou no grupo de jovens. Fer, por isso que eu acredito que a nossa igreja, graças a Deus, a nossa igreja é completa. Porque casou, o homem ali ele pode desenvolver a mulher também desenvolveu os ministérios que a igreja tem, né? E tem feminino, masculino. Essa é uma das grandes problemas que nós temos. Tem muito que passa nessa fase jovem e ele não quer participar porque tem gente casada. Sim, e hoje no grupo de jovens, pelo menos aqui na nossa igreja, nós não temos nenhum casal a não ser a Cris e eu. E a diretoria. Não, só do grupo de jovens lá, só a Cris e eu que temos filhos. Mas nós somos os líderes. Sim. Está entendendo? Se você pegar todos os outros jovens, no máximo os que são casados há pouco tempo. No máximo 3 anos. E não têm filhos. Ou seja, esses jovens casados, eles ainda conseguem se comunicar. Exemplo, você pega o Samuel e a Ana. Eles são casados, pouco tempo e não têm filhos. Mas ele conversa com o Dinho, conversa com o Will, conversa com o Rafa. Se juntar essa galera, tem papo, tem assunto, né? Ainda que seja casado. Então, acho que a grande dificuldade disso na nossa igreja, pode ser estabelecer um ponto de corte. Essa atitude que a gente teve no ano passado gerou ali um desconforto, cara. Porque tinha gente que estava há muito tempo já nos jovens. E até hoje as pessoas falam para mim e brincam, nossa, que saudade de participar do grupo de jovens. Mas passou, infelizmente. Graças a Deus nós temos o Decádice. Tem o Decádice, exatamente. Ou seja, eles estão sendo assistidos de alguma forma, né? Um cara que é casado e tem filhos, ele vai desenvolver o seu ministério como um obreiro na casa de Deus. Então, tem espaço para desenvolver. Só que, cara, é difícil uma decisão assim.
É difícil você estabelecer um ponto de corte. Você gera desconforto, mas é algo necessário, porque senão eu coloco em xeque a vida espiritual, talvez, do Alex, que está passando agora. Eu coloco em xeque a vida espiritual de uma galera. No último culto jovem, a gente apresentou 5 que passaram de adolescente para os jovens. No próximo culto, a gente vai apresentar mais uns 5. Então, como é que a gente vai receber essa galera? Com um monte de casado e com filho dentro do grupo? Não. A gente tem que receber eles de uma forma que eles vão ser integrados, de maneira que eles vão ser abraçados, de maneira que a gente vai falar a mesma linguagem, né? Vai ter a mesma atividade, né? Vai ter eventos, vai ter coisa para eles fazer. Eles não vão se sentir, poxa, eu estava lá nos adolescentes, fazia um monte de coisa. Agora eu estou nos jovens e não tem nada. Não, cara, vai ter. Vai ter, e se você não participar, nós vamos ter o pé, você vai ter que participar. Você não vai dar desculpa, né? E sei lá, mais ou menos é essa forma que a gente está tentando trabalhar, que a gente tenta enxergar e cuidar. Mas, realmente é uma fase difícil, gera desconforto. Infelizmente, alguns se perdem. Né? Alguns se perdem. A gente vê isso nos grupos de jovens pela cidade. Infelizmente se perde. Vai ter um que vai se perder, infelizmente. Vai ter acesso a ganhar o seu próprio dinheiro, vai ter acesso a oportunidades, convites, e infelizmente vai se perder. Mas aí não vai ser a culpa da liderança, que não assistiu, que não fez, que não desenvolveu algo. Do mesmo jeito assim que não tem como ser adolescente para sempre, que nem a gente falou, também não existe jovem para sempre, né? Exatamente. Mas, exemplo, é uma cultura, né, que tem que se criar em torno disso, em torno das transições. Que nem agora, quando começou essa nova liderança dos jovens, que criou esse ponto de corte, no começo pode ter sido uma coisa nova, um baque, mas como se criou uma cultura, e todo mundo já entendeu que a partir de agora vai ser assim, não tem mais surpresa. É uma coisa que já se torna mais natural, é uma coisa que agora eu já sei, o Dinho já sabe, o Alex já sabe, que não é surpresa, e todo mundo vai estar preparado para fazer essa transição no futuro. Então, esse passo inicial é importante, porque agora a gente já sabe como é que funciona. Fer, e esse projeto que já foi criado, mas está para ser apresentado, é nessa questão mesmo da transição dos adolescentes para a juventude, nível campo, de forma geral. As lideranças ambos se ajudarem de forma em unidade, né, para não se perder. E como você disse, se assim pelo caminho foi por escolha e não por liderança. Exatamente. Eu acho que isso pra mim, pelo menos, é um incentivo fora de sério, cara. Porque assim, agora que eu tô saindo dos adolescentes, né, período de transição, cara, é muito mais, querendo ou não, incentivador eu olhar para os jovens agora e ver que os meus amigos também, que estão na mesma idade que eu, estão junto comigo, e eu vou ter a conversa para conversar com todos os jovens. Eu não vou ficar meio de lado assim, que a maioria dos jovens são casados, não vou ficar meio de lado assim, que a maioria dos jovens já tem outras preocupações. Não, eu vou estar junto, vou estar no meio. Claro que o nosso incentivo sempre tem que ser Cristo, mas a comunhão entre os irmãos é um incentivo também, fora de sério também, muito importante para a nossa caminhada. Quando falava assim, só casado, né? Olha, eu fui jovem, no meio de casado, todo mundo ia para a pizzaria, eu ficava sozinho. Falava, pô... Passa a ser um processo mais natural e não causa um baque. No Alex, por exemplo, que está passando. Porque o Alex fazendo 18 hoje, mas tem um amigo dele que tem 17. Ô, Dinho, quantos anos você tá? 22. Tá novo. O Alex fazendo... Não precisa tocar nesse assunto, tá? Na linha de raciocínio aqui. O Alex fazendo 18 hoje, mas tem um amigo dele que tem 17. Hoje o Alex passa para os jovens, ele vê a naturalidade que para ele é tranquilo passar. Cara, tem um amigo meu lá, o Dinho conversa comigo normal, consigo conversar com ele, tem o André, consigo conversar com ele. Para mim é natural, não tem problema de passar dos adolescentes para o jovem, não tem um receio. E aí o amigo dele, que tem 17, que vai passar no ano que vem, vai falar, não, para mim vai ser tranquilo, vou trocar de departamento, mas já tem o Alex lá que eu consigo conversar. Isso que você falou da comunhão, da gente conseguir... Essa transição, se for bem trabalhada, causa comunhão entre os próprios liderados, tanto dos jovens que acabaram de passar, quanto dos adolescentes que estão para passar. Né? Eles conseguem ter essa conversa, essa amizade, que quando ele passar não vai ser nenhum problema para ele. E tudo vai de uma visão de liderança também, porque eu lembro que quando o pastor Ney fez o convite, Fernando, preciso que você ajude com os jovens, né? Liderar os jovens. Eu falei, tá bom, pastor.
Estamos aí para o que o Senhor tiver para nós, né? Se o Senhor achar que nós somos capazes, nós vamos debaixo da bênção que você colocar sobre nós. E a gente foi. E numa das conversas que eu tive com ele, falei assim, pastor, a gente precisa estabelecer um ponto de corte, a gente precisa definir uma estratégia. E o pastor Ney foi um total apoiador dos projetos que a gente colocou. Né? A gente levou os projetos para ele, né, assinou embaixo e com a bênção dele, com a instrução dele, alguns ele, né, ajudou a gente né, melhorar a estratégia ali a ser utilizada. E ele apoiou, cara. Ele apoiou, abençoou, e quando a gente tomou as atitudes, tomou as ações necessárias, estava debaixo da bênção do pastor, cara. O pastor estava abençoando, não tinha o que falar, não tinha o que criar de algo contra para que aquilo não acontecesse. E isso foi fundamental. Outra coisa que foi fundamental foi uma conversa que eu tive com o Ivan, que é o líder dos adolescentes hoje. Uma das conversas que a gente teve foi o seguinte, de não conflitar eventos e de um apoiar o outro. Isso foi fundamental, porque inicialmente na sexta-feira era para ter evento dos jovens e dos adolescentes. Como que a gente ia falar para o Alex? Alex, tem evento dos jovens e dos adolescentes, qual que você vai? Você está entendendo? Não ia dar, cara. Porque essa galera que está na transição ia ter que escolher um. Isso é um absurdo colocar na mão deles. Cara, decide. Ou vem aqui que é mais legal, ou vai lá que é mais animado. E é natural ele querer ficar onde ele já está. Exatamente. Então, um ponto a se colocar. Não conflite atividades. Não conflite. A gente abriu mão da sexta-feira. A gente não tem evento com os jovens na sexta-feira. Sexta-feira é os adolescentes. E daí você pega os jovens estão apoiando os adolescentes aqui. Trabalhando na mídia, ajudando com, né, louvor, back. Eles estão participando. Tá junto. Não vai gerar aquele conflito, porque eles estão aqui. No sábado. Sábado é um dia melhor para você ter evento com jovens. Porque os jovens que trabalham, estudam na faculdade durante a semana, é mais complicado ele estar durante a semana. No sábado, não. O que o Ivan falou? Não, a gente vai liberar. Era para se ter um culto de adolescentes no sábado. Se você for ver, na maioria das congregações tem o culto no sábado, dos adolescentes. O Ivan falou, não, Fernando, o sábado é para vocês, porque no sábado você consegue reunir mais os jovens. Você está entendendo? Criou-se uma cultura, alinhou os propósitos, e se você vê no sábado, tem os adolescentes que participam do culto jovem no sábado. Então, você está entendendo? É questão de conversar, cara. É questão de alinhar, é questão de, né, pensar como igreja, pensar como reino. De unidade. Estar debaixo da bênção do pastor para que as atividades aconteçam. Estar alinhado entre os pares, porque, querendo ou não, o Ivan e eu somos pares na liderança de um determinado grupo na igreja. Se eu e ele estiver alinhado, meu amigo, não tem quem segura. Só cresce. Vai fazer a transição numa boa. Tudo natural. Né? Outra coisa também que a gente tinha, né, que a gente teve uma experiência, foi liderar no passado alguns adolescentes que hoje estão nos adolescentes. Ainda bem que você plantou a semente certinho no coração. Tá entendendo? Né? Então, pelo menos quando essa galera que já está hoje nos jovens, a gente liderou lá atrás. Ô, Fer, entendeu? Com quantos anos você começou a liderar o Dinho? Quantos anos eu tinha? Não, ele. Ou ele? Eu lembro quando ele tinha 15 anos ainda. Cara, você entrou que ano certinho? Nos adolescentes em 2013. O Dinho tinha 13 anos. Eu lembro do Dinho, ele era bem quietinho. Só que antes disso... Eu ainda sou... Olha só como a semente vai lá atrás. Quando era departamento das crianças, a Cris e eu já ajudávamos o departamento das crianças. Ele me liderava quando eu era criança, cara. Não, agora você vê o Dinho aqui, né? Seja bem-vindo ao podcast da Umadse. Cara, só pra você ver. Não sabia nem falar. Não, eu vi ele quietinho. Entrar no Eu não era personagem nada. aqui. Eu não era nada, só era um irmão um adolescente da igreja. adolescente na igreja. Era o baterista. E isso, querendo ou não, é o trabalhar, né? Agora, se imagine se... você já criasse algo, uma resistência nele lá atrás, em questão dessa transição de jovens hoje. Mas foi natural, né? Hoje ele já não... Quase logo está indo para a melhor idade. Ele é meu sócio hoje, cara. É meu sócio. Não é Olha, só... Pega o sorriso do Dinho, é meu sócio. Meu sócio. Mas é muito importante esse trabalho e acho que
o Rafa, o Alex, o Will, a gente que está presente aqui, a gente vê, realmente, isso é confirmado nas ações, nas atividades, o alinhamento do trabalho dos adolescentes com dos jovens que causa essa naturalidade na transição. Tenho certeza que não só o Alex, mas todos os adolescentes que estão passando para os jovens também não têm esse receio. Para eles é natural, porque eles estão sendo bem encaminhados. Tanto os adolescentes fazendo um bom trabalho, né, encaminhando eles para os jovens, quanto a liderança dos jovens recebendo. É só pegar, por exemplo, o Thiago, o David, o André Baldaia, o João Baldaia, João Pedro. Eu converso com eles. Se eu encontrar com o João Pedro, com o David, com os meninos aqui, o David até me quebra no jogo lá. Só tem que aprender a bater menos no futebol, do resto. Vou conversar com eles. O líder vai precisar. Mas eu converso com eles na boa, cara. Não tem essa questão, tipo, não, você é adolescente, você é do outro grupo. Não, cara, eu converso com eles, dou risada. João Pedro, a gente troca ideia aqui depois que sai do culto. O André, o João Baldaia, os Baldaias, né, converso com eles na boa. Tem essa proximidade, tem essa facilidade de chegar, tudo por conta de sementes que foram plantadas lá atrás, mas também por essa questão de não ficar conflitando, de não ficar como se estivesse guerreando entre departamentos, quem faz mais. Não, cara, não tem nada disso. Uma escola, né? Sim. É uma escola de aprendizado, começou lá atrás, e a gente vivencia muito isso e se inspira, né? Eu lembro das primeiras vezes que o Wesley pregou pra gente aqui, a gente levava um culto na casa, o Wesley ia lá e tal, e aquilo motivava a gente, porque era alguém que estava vivendo as mesmas coisas que a gente, alguém que estava liderando também, estava junto, estava trazendo uma galera com as mesmas dificuldades, e o cara estava lá, animado, motivado, e aquilo falava, não, Fer, essa é a visão, estamos no caminho, estamos fazendo algo para o reino. E hoje a gente vê as pessoas evoluindo, os adolescentes crescendo, tal, a gente vê que tudo isso foi uma escola, tudo isso foi um aprendizado, tudo isso foi uma caminhada bacana. E falar em escola, né? O Wesley passou por uma escola que, meu Deus, né? A escola de missionários foi, Arde no coração, irmão. É interessante falar de escola, Will, porque há uma coisa que eu falo, e até mesmo para os líderes, a diretoria do campo, essa questão, eu falei, não vai haver uma linguagem de insubordinação. A linguagem será de subordinados. Então, são 3 pilares que eu aprendi muito na escola de missões. Lealdade, honra e submissão. E se você perder uma, nenhuma das outras 2 consegue, porque as 3 estão ligadas. Então, assim, uma linguagem que todo mundo... Ou você fala chibolete ou você fala cibolete. E quando você trabalha com pessoas insubordinadas, você pode saber que é algo que não vai crescer. Então, hoje, a melhor dica que seria para nossos corações é o quê? O que nós plantamos hoje. Hoje não vai refletir amanhã. Por isso que é o processo da planta, né? Você coloca a semente lá e vai crescer. Então, assim, a liderança ela tem que viver isso. Hoje você está liderando, né? Liderou um adolescente, jovem, mas você tem filho. Quem você liderou pode ser os líderes dos seus filhos. E aí? Como você liderou? É outra coisa também que é bem legal de se pensar. É uma grande dificuldade que eu ouvia, era o quê? Não tem atividade com os jovens. Ou a linguagem dos jovens não é a que se comunica comigo. O que Deus sempre colocou no meu coração? Colocar a galera para trabalhar. Tá aí o reflexo aí, ó. Mas essa é Como é que o Dinho vai falar que ele não gosta das atividades dos jovens se é ele que está fazendo? Se é ele que conduz o negócio? O Rafa, como é que ele vai falar da escola dominical que ele não gosta da linguagem da escola dominical se é ele que dá aula? Sim. Você está entendendo? Cara, eles estão fazendo negócio. Eles estão, né, conduzindo. Claro que com toda uma estrutura, um aconselhamento, um apoio da nossa parte como líder, mas, cara, eles estão fazendo. Então, eles se vestem isso aqui, antes de você chegar, o Dinho estava correndo, se matando para arrumar aqui o cenário, mídia, deixou de participar de um churras para estar aqui. Mas você está entendendo? O compromisso, ele se sente fazendo parte disso. O Rafa, da mesma forma, na escola dominical, o Will também, o Alex também. Eu faço parte disso, eu estou fazendo, como é que eu vou falar daquilo que eu estou fazendo? E é interessante porque, veja bem, o pastor aqui, né, o pastor Ney, ele tem todo um corpo de obreiro com ele. Cada um desenvolve uma função. E isso nós traz para
claramente para a visão da liderança. Como é que a igreja cresce? O pastor, todos estão debaixo da palavra, da benção dele, mas ele tem um líder de jovens, líder para crianças, cada um está na sua função. Cada um trabalhando, cresce, irmão. O reino expande. Então, assim, essa visão pastoral que nós temos, que eu amo, eu vejo assim claramente que nós temos os líderes, e se todos os líderes trabalhar sincronizado com o pastor, porque tem gente que fala que, não, é o pastor que tem que fazer, irmão. Olha que benção, nós temos um pastor que ele te direciona, que ele te orienta, que ele afia a ferramenta para você e fala, vai. E você está ali, ó, debaixo da bênção, é só para crescer. Então, assim, trabalhar com uma liderança, os líderes, e entender. E eu sempre falava isso, continuo falando, somos um, irmão. O pastor está aqui, ele é responsável, mas quando todo mundo se reúne, ele é responsável. Ele é responsável pela noiva de Cristo. Eu guardo até hoje, né, quando fala, e quem vai se apresentar diante do trono de Deus? Você cuida das minhas ovelhas como? Não cabe só o pastor, não. Os líderes também. Então, A quem o pastor delegou alguma coisa para fazer, Sim, vai tá. prestar conta Seja junto, meu amigo. bem-vindo. Não vai sobrar só para o pastor, meu irmão. Você que liderou, como você cuidou. E eu amo porque a Bíblia é clara em falar assim, não é as ovelhas do Wesley, do Fernando. Ele fala, as minhas ovelhas. Olha o que ele está falando para Pedro, vou te dar o cuidado das minhas ovelhas. Há responsabilidade na liderança. Então, assim, um líder em todas as fases, ele participa. Quantos aí, se for perguntar que você participou de história, e seja como da família? Eu tenho, hoje jovem, que para mim é um filho. Para mim é um filho. Entende? Eu trato mais como filho e na igreja é liderado. Então você vê o vínculo e o poder da liderança. Então, assim, hoje, toda essa fase transitória, eu acredito que tem que ser reforçado, tem que ser cuidadosa, tem que ter uma atenção, nem que seja um pouco mais desgastante, cansativo, mas cuidadosa. Agora você está vendo aqui, 18 anos, eu dava 25 para ele. Não, aí moral, aí magoou. Não, mas assim, normal, porque a linguagem, a comunicação, né? E isso é importante, isso é importante demais. Wesley, para a gente já encaminhar para o final, vamos abrir aí umas perguntas, cada um quiser fazer. Agora é aquele momento, vai ser tranquilo. Momento dos cortes, irmão. Quer começar, Rafa? Manda aí. Aí, ó. Vou começar perguntando pro Wesley, como o Will falou agora há pouco, que ele passou pela escola de missões, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência no campo missionário, quais que foram os desafios enfrentados? Tem que resumir, porque é impossível assim, olha, marcou a minha vida. Eu posso dizer que existe um Wesley antes de 2018 e existe um Wesley depois. O que eu aprendi muito, muito mesmo na escola assim, é que você tem que desconstruir aquilo que você criou sobre você. E você tem que ser aquilo que ele quer que você seja. Então, você tem que... Eu desconstruí uma mentalidade que eu tinha criado sobre mim. E de um encontro na escola de missões, é que você entende que você não vive os seus propósitos, você não... Irmão, eu quero fazer essa faculdade, eu quero ter esse serviço, eu quero... Tem muita gente que decide por si mesmo e acaba se frustrando, vive uma vida ministerial vazia, uma vida familiar, tudo, porque não pediu direção para o Senhor. Então, quando eu tive essa desconstrução. E a desconstrução vem quando Paulo está preso, e é uma das frases, um dos versículos que no meu coração está cravado, e quando ele fala com o rei Agripa, ele fala, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Significa o quê? A desconstrução que aconteceu sobre a vida de Paulo para viver a visão do reino, a visão do que Deus tinha. Então, lá dentro eu tive que desconstruir muitas coisas, e o meu coração não era só um coração, querer ser itinerante, meu coração sempre queimou em ser um pastor, mas o meu coração queimou ainda mais em ser um missionário. Amém. Que testemunho. Amém. Que testemunho. Eu queria te perguntar, para os adolescentes que estão nos assistindo aqui, muitas das vezes o que acaba afastando, esfriando o coração, no geral, de todos nós, né? Não só dos adolescentes, mas a adolescência é uma fase que a gente está mais exposto, a gente pensa, é o pecado, é um pecado aqui, é um pecado ali, mas muitas das vezes não é exatamente o pecado que é o início desse esfriamento do nosso coração, mas sim algo que não está relacionado às coisas de Deus, um entretenimento, coisas que desviam o nosso foco.
E em 2022, com tanta coisa, tanta informação que a gente recebe de tudo quanto é lado, a gente é bombardeado de informação. Como que a gente consegue manter o foco nas coisas de Deus, nas coisas do reino? Olha a pergunta dele, Will. Um meio que Profundo. para mim, eu vou dizer assim, para nós não devia ser novidade, porque Daniel já deixou bem claro. E o conhecimento e a sabedoria Deus iria multiplicar sobre o homem. Isso significa que o que nós estamos vivendo está escrito, né? Então o que você tem que fazer? Primeiro, nós não podemos criar entretenimento. Cristão, eu digo assim, nos nossos cultos, né, não tem que existir. Porque o salmista é muito claro em falar que a palavra ela é viva e eficaz. Então hoje, quais seriam as estratégias? Existem várias outras estratégias. Graças a Deus hoje, de forma de mídia, plataforma de mídia, graças a Deus, hoje nós temos inúmeros devocionais. Hoje nós temos inúmeras atividades aí pela tecnologia avançada que o jovem pode se manter conectado. Às vezes você não precisa estar com a Bíblia física ali, meu irmão, está dirigindo o carro, coloca a Bíblia em áudio. Você está meditando. Pô, até o podcast da Almadice também para ouvir. Está colocando ali o podcast, Coloca você lá, está não ouvindo. pare. O canal Não Pare. Você está edificando a tua vida, então você entende aquele momento assim, igual o salmista está dizendo, bem-aventurado. Primeiro salmos ali, bem-aventurado, entendeu? São aqueles que meditam na palavra de noite. Então assim, você vou estar andando com a Bíblia para cá e para lá, quem tem esse tempo glorioso, né? Mas quem está no dia a dia trabalhando, coloca o foninho ali, meu irmão. Então hoje, a maior dica que eu daria, ela está na palavra. Paulo sempre vai falar, alimente a sua mente com as coisas do reino. Então, se tem nós temos quantas plataformas aí? Então, hoje, alguém falar, Dinho, eu estou vivendo um esfriamento espiritual. Não é a igreja, não é o líder. Não tem como nós culpar as nossas lideranças e as nossas igrejas. Porque cada um é responsável por si mesmo, e o texto da ceia é muito claro nisso. Examine-se a si mesmo. Não está dizendo, Will, examina lá Não, o texto está sendo muito claro. Ele está dizendo, por isso que há entre vós muitos fracos. Então o quê? Eu entendo que se no meu dia eu posso ali colocar um louvor. Quantos de nós não fomos ministrados por um louvor? De começar a sentir a presença do céu. Posso te falar? O céu está aberto, irmão. O acesso está grátis a qualquer momento. Então, há uma geração que eu sinto que nós chegamos aqui, quando fala geração, parece que nós despreza as de trás, é uma coisa que eu tenho mudado. Não, essa geração, se ela está de pé, porque tem uma geração que abriu o caminho e que ainda está de joelho clamando para que essa viva um avivamento. Então, nós paramos para pensar, o céu está aqui, você pode ver que os nossos cultos, um momento espiritual, o ambiente você pode tocar, que você sente a presença. Então, Dinho, hoje, eu digo, nesse podcast, para o adolescente que vai assistir, cria vergonha na cara, irmão. Coloca as coisas lá, coloca louvor, devocional. Não alimente a carne, porque se a carne for alimentada, ela não quer as coisas do Espírito. Tem que sim parar. Tem gente que está morrendo porque não quer uma mudança. Não quer uma mudança. Aí o líder vai lá, o que você faz? Eu lembro que você fazia uns negócios lá de leitura bíblica, né? Você perguntar quantos fizeram, de 10, 7. Por que os outros não fizeram? Não, Tá com fé, irmão. Não, Ótima média, sim. uma porcentagem muito alta. Mas eu falo, só para você ver. O líder está aqui para incentivar. O Will como líder vai lá, Dinho, esse é o desafio bíblico. O cara vai, come palavra, meu irmão. Não tem como errar o alvo praticando a palavra. É impossível errar o alvo. Então, eu não posso criar os entretenimentos que muitos têm criado, que o quê? Atalhos. A Bíblia não tem atalho, meu irmão. Só tem assim, quando o pecado vier, clame a teu Cristo, ao Senhor Jesus. E Ele vai te dar um caminho de escape. Top. Acabou. Então, eu não estou criando. Ele está me dando o caminho. Pegando base na pergunta do Dinho, agora você falou para o adolescente. Né? Mas você é líder, hoje você é líder de líderes. É um desafio maior, né? Que a gente está vindo de uma pandemia, finalzinho de pandemia, em nome de Jesus, né? E nessa retomada que a gente está tendo, a gente já teve várias coisas, né? A gente já começou o ano diferente, esse ano está mais aberto, está mais propício, e a chama está queimando, e eu creio que já está incendiando o coração dos líderes, mas muita gente, eu vejo perguntando, como fazer? Como dar agora o passo inicial? Né? Que conselho você dá para essa liderança nova, para essa juventude nova, nessa retomada? Como
como retomar os jovens. Tem muita que a gente ainda conseguiu manter, mas tem muita gente que se perdeu. O cara perdeu o grupo de jovens, ou assumiu um grupo sem ninguém, só ele, a esposa, só ele e mais 3, né? Então, qual seria o teu conselho hoje para esse povo? Pense bem, é algo muito simples. Não ficar parado. Muita gente está esperando. Meu irmão, resultado não vem com quem fica parado. Precisa se mexer. Então o líder tem um papel, e eu falo isso para o líder lá da congregação. Fala nisso, Caleb vai assistir esse podcast, que eu estou falando dele. Eu falo, cara, se você ficar parado, não vai vir ninguém. Visita, irmão. Manda mensagem, ligue. Porque qual que é o papel do líder? Irmão, isso aqui, eu vou falar em mistério. Paternidade. Liderança está ligada em paternidade. E uma paternidade é algo profundo. O jovem, ele tem em casa um pai e uma mãe, ou às vezes só tem a mãe. Quando ele chega na igreja, às vezes ele quer alguém que vai entender. E o líder tem que estar sensível com o espírito de paternidade. Como que você está? Como foi seu dia hoje? Vem aqui, né? Dá um abraço. Cara, vamos sair hoje. Então eu digo para os líderes, não ficar parado e se preocupar mais com as ovelhas. Tem que ir atrás. Não tem que deixar, eu mandei mensagem, eu não sei. Não, irmão. Eu aprendi com o líder, meu irmão, vai na casa, buzina. Se a mãe abrir a casa e falar, ele está dormindo na EBD, chega lá, chacoalha da cama, fala, levanta. Líderes motivadores, líderes influenciadores, líderes incentivadores, que motivam, que incentivam. Então, hoje, a palavra para um líder de jovem, é difícil trabalhar com jovem? Não. Trabalhei na Vila Krasinski, os jovens compraram a ideia. Mas do quê? Motivadores, incentivadores. Não existe não para os líderes, é o que eu falo. Os líderes sempre têm que persistir. Ontem eu tive uma conversa bem rápida com um jovem, e ele fala, eu não quero fazer. Eu falei, cara, você não tem opção, meu irmão. Aqui não é democracia, aqui é teocracia, cara. Deus te deu um ministério e te deu um chamado, faça. Está lá, irmão. Nem ele mesmo, ele falou, nem acredito que sou eu. É isso que o líder fazer. Tem pegando um pouco do gancho do que o Will comentou sobre liderança, essas coisas, eu queria que você vasculhasse um pouco nas suas experiências por aí, e é até uma pergunta proveitosa para a gente, para quem está assistindo também. Quais seriam suas dicas para quem tem um chamado para liderança, para quem tem um chamado para esse ministério de liderar outras pessoas? Alex, há uma coisa assim que eu amo mesmo, é ler. Eu amo ler e amo ler livros de líderes que inspiram. E principalmente líderes que inspiram de forma bíblica. A Bíblia é muito clara que fala que o povo ele erra e peca por falta de Conhecimento. Está aqui o segredo. Quer desenvolver um ministério? Primeiro, a Bíblia é um dos maiores livros. Mas existem livros que edificam. O Fer está aqui, né? O Fer, quando posta um livro lá que eu já vou lá procurar para começar a ler. Por quê? Só tem uma coisa que nunca vão poder roubar de nós, é o conhecimento, irmão. Um líder que tem conhecimento, e agora eu vou te falar, você tem conhecimento. Você tem? Repete aí, não é? Conhecimento. Isso, conhecimento. Aí a Bíblia ensina, peça a Deus que te dê sabedoria. Você já tem conhecimento. Agora você vai falar, peça a Ele que te dá sabedoria sem medida e não cobra. Significa o quê? Que um líder ele precisa ter um conhecimento, mas ele precisa ter uma direção de Deus. Então você está se formando um líder aí de adolescente. Qual que é a linguagem de livros que você tem que ler? O emocional, o psicológico de um adolescente. Se preparar em ambas, tanto a forma psicológica como espiritual também. E outra, meu irmão, líder que não ora e não lê Bíblia, não é líder. Isso aí. Líder. Líder, Para sabe? fechar com chave fechar. de ouro, Wesley. De líder para líder. Aquela que ele É guarda. aquela que ele tá com medo. É bem nessa que ele tava com medo. Não, só pra gente finalizar, Wesley. Você falou um versículo que você gosta muito, né? Que é o Paulo, quando ele fala ao rei Agripa, né? Não desobedecia à visão celestial. E uma frase que você leva com você, assim, pra galera que
que tá ouvindo. O momento frase de efeito. Vai lá, Wesley, é agora. Meu Deus, uma frase que para mim é Ela pro cara colocar no para-choque do caminhão depois, vai. Fer, existe uma palavra assim que para mim ela marcou muito a minha vida e eu não falo muito dela nos púlpitos, não falo porque é para mim mesmo. Igual nós estamos aqui nesse podcast, parece não, certeza que o Espírito Santo está gritando dentro de mim e fala, e, assim, ainda você é servo, você é servo. É a palavra que não sai dos meus lábios e eu não consigo ministrar. Eu sou um mordomo. Eu sou um mordomo. Eu sou um mordomo. Vai ser Hashtag. hashtag eu sou um Eu mordomo. sou um mordomo. Vai ser o tema do podcast. Eu vou colocar. Eu sou um mordomo Não adianta. com Wesley. Não, é algo que não sai. Eu sou um Amém, mordomo. mano. Glória a Deus. É isso aí, gente. Wesley, muito obrigado, mano. Obrigado mesmo. Todo mundo agradecido aqui ao Wesley, né? Com certeza, muito. Aprendemos muito hoje sobre liderança. Foi uma aula. Uma aula sobre liderança. Cara, e eu que tô no meio de 2 líderes aqui, o negócio tá bom demais. O Alex também, né? Tamo ótimo, cheio de líder aqui, o negócio tá bom demais. Aprendemos muito. Espero que você também tenha aprendido bastante, que o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Compartilhe, gente, esse podcast. É muito importante que essa mensagem, que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. Quem sabe ter um líder aí dentro de você gritando para sair e precisava justamente ouvir esse bate-papo, essa conversa aqui para que começasse a trabalhar e buscar mais na obra de Deus, né? Então, Wesley, mais uma vez, muito obrigado. Então, se quiser falar mais alguma coisa para encerrar. Sou grato pela vida de vocês e é algo que um emadiano sempre guarda. Onde eu, né, ministrar o evangelho e uma alma ali se converter, todos vocês têm participação do Santo Ministério. Amém. Amém. E aí? Amém.